Hoje a gente vai falar um pouco sobre a indicação de cirurgia bariátrica em pacientes idosos. Antigamente se falava que o limite de idade da cirurgia bariátrica era entre 18, o intervalo entre 18 e 65 anos. Porém, o limite inferior hoje ele pode ser realizado a partir dos 16 anos e não existe mais o limite superior, que seriam os 65 anos. O que é importante a gente entender? Que a pessoa idosa, ou seja, a partir dos 60, alguns consideram 65 anos, ela passa a ter uma reserva menor. Então, a cirurgia nos idosos, ela deve ser, digamos assim, ter uma avaliação mais rigorosa para ela ser feita. Mas não existe uma limitação, a pessoa acima dos 65 anos não pode fazer. Existem alguns dados que são muito interessantes. Por exemplo, a incidência de obesidade em pacientes acima de 65 anos é em torno de 9% nos homens e 16% nas mulheres, ou seja, 9% dos homens são obesos e 16% das mulheres são obesas acima de 65 anos. E a maioria desses pacientes, eles têm muitas vezes alguma comorbidade, são aquelas doenças associadas à obesidade, como por exemplo pressão alta, diabetes, colesterol. E a gente sabe que um dos maiores benefícios da cirurgia são justamente naqueles pacientes que têm alguma comorbidade, tá? Então, hoje em dia, se a gente for ver, a expectativa de vida da população aumentou bastante, em torno aí no Brasil, em torno de 75 anos. Ou seja, se um paciente tem 65 anos, ela tem hipertensão, diabetes, está obesa, ela vai ter benefícios da cirurgia, porque nesses 10, 15 anos que ela vai viver a mais, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, o que é muito importante a gente entender? Que hoje em dia a pessoa ser idosa não é uma contraindicação para fazer a cirurgia bariátrica, que é importante nesses pacientes idosos uma avaliação pré-operatória mais rigorosa, uma avaliação mais detalhada, você ter uma segurança da realização da cirurgia, Por isso que é importante a avaliação cardiológica, muitas vezes a avaliação de um pneumologista, a avaliação nutricional, psicológica também, lógico. E a gente precisa entender que muitas vezes esses pacientes obesos, eles têm muitas doenças associadas e com isso a cirurgia poderia trazer uma melhora importante na qualidade de vida e uma melhora dessas comorbidades, dessas doenças associadas à obesidade. Tchau, até mais.